Tava tentando fazer uma relação aqui para vocês, mas eu já volto nela. Então, o que que a gente fez? Pegou um triangulinho, que eu tô chamando de uma unidade, é esse daqui, tá certo? Uma unidade tanto de lado, cada lado eu tô medindo 1, e a área eu tô chamando o triângulo todo de unidade de área também, tá certo? Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô ampliando 5 vezes o lado, tá certo? Proporcionalmente. Então, eu tô fazendo isso com todos os lados. Então, vamos preencher aí, ó, coloquei 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Vou fazer 5 em cada lado aí, tá certo? Ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá certo? Então, o que que aconteceu com o perímetro? O perímetro anterior, ele era 3, né? O perímetro do pequenininho. Quando eu multipliquei por 5, esse perímetro virou 15, tá certo? Então, ele também aumentou 5 vezes. Aumentando o lado, a gente aumenta o perímetro na mesma proporção. Então, quando a gente aumentou 2 vezes, o perímetro aumentou 2, não é isso? Quando a gente multiplicou por 3, o perímetro também multiplicou por 3. Quando a gente quadriplicou o lado, o perímetro também. Então, a razão de semelhança, ela se mantém quando a gente olha para os perímetros. Mas não acontece o mesmo com a área, tá certo? Vamos contar a área agora, ó. Preenchendo aqui todos, cada triangulinho vai ser uma unidade de área. Então, vamos lá, vamos contar aqui, né? Vamos ver se eu consigo contar tudo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, o perímetro, ele também foi aumentado em 5 vezes, só que a área foi para 25. Então, o que que acontece? Tem uma relação aí. Eu espero que vocês tenham percebido. Então, sempre a área vai ser elevada ao quadrado, esse aumento aí. A razão de semelhança, quando a gente compara as áreas, é sempre elevada ao quadrado. Ó, vamos lá. Quando você aumentou o perímetro não, né? O lado, vou pôr L aqui, L em 2 vezes, a nossa área ficou 4 vezes maior, né? Quando você multiplicou por 3 o perímetro ou o lado, a nossa área foi aumentada em 9 vezes. Eu tô falando do aumento, tá? Quando você fez o lado ou o perímetro 4 vezes maior, a área foi para 16. Quando você fez um perímetro 5 vezes maior, a área foi para 25. Estes números da área têm uma relação com a nossa razão de semelhança, com o nosso aumento. E é verdade, viu? O professor Silvio, ele faz essa relação. O lado amplia K, perímetro amplia K e a área ampliará K elevado ao quadrado. Isso. Literalizando, né? Valeu, Silvio. Muito bem. Então, esta razão aí, ela aumenta, no caso da área, elevado ao quadrado, sempre. E detalhe, como a matemática é linda, isso não serve só para triângulo, tá? Qualquer polígono que você fizer isso, se você fizer aumento proporcionalmente, a área vai ser sempre, esse aumento vai ser sempre elevado ao quadrado no caso da área, inclusive para a circunferência, tá bom? Se você dobrar o raio, a área, né, desse círculo, ela também vai ser ampliada em 4 vezes, né? Se você triplicar, vai ser ampliada 9 vezes, tá certo? A apostila de vocês, aí o Aprender Sempre, né? Tem aí uma atividade, mas antes eu vou colocar aqui na telinha, por favor, esta conclusão para vocês, ó. A razão de semelhança, as razões de semelhança são iguais quando comparamos lados e perímetros, tá certo? Se o lado aumenta, o perímetro também aumenta igualmente, tá certo? Ou reduz igualmente. Só que no caso da área, quando a gente fala da área, ela fica sempre elevada ao quadrado. Tá certo? Eu vou deixar aí para vocês tirarem um print, enquanto vocês preparam aí, nós vamos tentar fazer juntos uma atividade do Aprender Sempre. Nós vamos começar hoje e nós vamos terminar amanhã, tá? Porque é uma atividade de investigação um pouquinho longa e a gente vai precisar dessa conclusão que tá aí na telinha, tá bom? Então vamos lá? Na página 102 tem esse exercício aí de vocês, é o volume 2. Eu dei uma modificada aí no desenho de vocês, na figura de vocês aí tá todo mundo do mesmo tamanho, tá? E aí eu coloquei essa figura um pouquinho adaptada aí. Bom, vamos procurar quem é o triângulo original, ó. O triângulo original é este A, tá? Como eu sei que ele é original? Porque ele não tem essa linhazinha, ó. Todos os outros têm essa linhazinha. Quer dizer que eles estão sendo proporcionais aí ao triângulo inicial, que é este A,
tá certo? Então, o que está acontecendo nesse exercício? Ó, nós estamos fazendo algumas semelhanças com o triângulo A. Uma a gente está aumentando e outros a gente está diminuindo, algumas vezes, tá certo? Então, nós vamos fazer o exercício comparando 2 a 2. Aí na apostila tem vários, né? Nós vamos fazer no caso do A e do D, tá bom? Eu vou fazer aqui com vocês porque eles têm mais cálculo. Nós vamos começar hoje e nós vamos terminar amanhã, tá certo? Então, vamos lá, ó. Vamos avaliar só o triângulo A e o triângulo D, tá bom? Façam aí no caderninho de vocês. Ele quer saber, a primeira pergunta, qual é a razão de semelhança? Vamos colocar nesta ordem aqui, eu não coloquei, mas entre D e A, tá bom? Primeiro eu quero saber, coloca para você fazer o cálculo, o D pelo A, beleza? Eu quero saber qual é a razão de semelhança, qual é o perímetro do A, qual é o perímetro do D e a razão entre os perímetros. Vamos ver se a gente consegue chegar à mesma conclusão geométrica. Vocês vão ter 3 minutos aí para dizer isso pra gente, tá certo? Já volto. Oi, Vi, colhi algumas respostas aqui. Antes, porém, um abraço para o professor Luciano, lá da Escola Estadual Haroldo de Azevedo, lá na Leste 4, aqui com a gente, acompanhando as nossas aulas. Obrigado, Luciano. Também professor Sérgio, lá da Escola Orlando, lá no Parque do Carmo, pertinho de casa. Obrigado pela presença também, Sérgio. A professora Sandra, lá da Escola Estadual Hugon. Acho que eu li correto, tá? Perímetro da D, 18, perímetro da 12 e a razão K, 1,5, 1,5 também. Professor Daniel está com o pessoal lá da Escola do Programa de Ensino Integral, Hermínia, lá de Jacareí, tá? Daniel mandando essa resposta do pessoal. A, perímetro igual a 12, D, 18 e a razão de semelhança, 1,5 também, Viviane. Então, vamos conferir? Veja, a gente já sabe que os triângulos são semelhantes. Se a gente quisesse fazer uma atividade de prova, basta comparar 2 lados correspondentes, tá certo? Então, quaisquer 2 lados correspondentes que você dividir, tem que dar sempre igual. Então, você poderia ter dividido quaisquer 2 lados, tá bom? Aqui do jeito que tá, ficaria mais fácil se você fizesse o 6 pelo 4, tá certo? Porque são números inteiros mais fáceis de resolver. Mas você poderia ter colocado, ó, 7,5 por 5, maior com maior, médio com médio, menor com menor. De qualquer maneira, se você dividiu de cima pelo de baixo, vai dar sempre 1,5. Então, a razão de semelhança é 1,5. É só você pensar que o 7,5 é 1,5 maior que o 5, né? O 6 é 1 vez maior que o 4 e o 4,5 é 1,5
a mais que o 3. Isso que é a razão de semelhança, quantas vezes um é maior que o outro. Então, a razão de semelhança para os lados é igual à razão de semelhança para os perímetros. Não precisaria calcular, porque a gente já viu geometricamente que é igual, mas a gente vai calcular aqui, tá certo? Então, o perímetro de A basta somar os lados do A. O perímetro de B, de D, basta somar os perímetros de D. Então, somando os de A dá 12, somando os do D dá 18. A razão de semelhança entre D e A, razão é a fração, não é isso? A gente tem que dividir um pelo outro. Então, primeiro na ordem, né? O D pelo A. Quando a gente dividir isso, você pode simplificar ou dividir direto, você também vai achar 1,5, igual a como a gente representou ali na nossa parte geométrica, tá certo? Então, hoje a gente vai parar aqui na letra D,